Olá, seja bem-vindo a esta aula, na qual eu irei falar com você a respeito de como elaborar um projeto de ensino. Deste modo, então, temos o tema aí desta aula, que é o Manual de Elaboração de um Projeto de Ensino. Vou tratar com você de como estruturar, de como organizar, quais são os itens que devem compor obrigatoriamente o seu projeto de ensino. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus, eu sou licenciado em Matemática pela Universidade Estadual de Londrina, sou especialista em Educação Matemática pela mesma instituição, mestre em Ensino de Ciências e Educação Matemática, doutorando em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela mesma instituição, Universidade Estadual de Londrina. Então, vamos começar tratando dos objetivos a serem contemplados, a serem atingidos com o projeto de ensino. Acompanhe comigo no quadro. Então, a elaboração do projeto de ensino tem por finalidade se configurar como um ambiente reflexivo, de modo que você possa relacionar os diversos conhecimentos construídos durante o curso, o conhecimento matemático e as metodologias do ensino da matemática, e que serão fundamentais para o seu desenvolvimento intelectual e profissional. O desenvolvimento de projetos parte de duas premissas básicas. A primeira é a concepção de projeto como um trabalho intencional. Ou seja, tem uma intenção, compreendido e desejado pelo aluno. E a segunda é o entendimento de que todo projeto visa a realização de uma produção, sendo o conjunto de tarefas necessárias à sua concretização, empreendida pelos alunos com a orientação do professor. Então perceba que o projeto de ensino ele tem por objetivo você utilizar conhecimentos que foram construídos ao longo da sua formação inicial do seu curso. Então, de modo a promover um ambiente favorável à aprendizagem, de modo que o processo de ensino e aprendizagem seja mais significativo, seja mais eficaz para o aluno. E é importante que você desenvolva tanto o aspecto intelectual quanto profissional. Vamos definir agora, vamos entender o que é um projeto de ensino. Acompanhem comigo. Então, nós tratamos dos objetivos a serem atingidos com o projeto de ensino. Agora vamos pensar no que é o projeto de ensino. Então, o projeto de ensino, ele é uma metodologia de ensino que deve ser entendido como uma proposta de organização e desenvolvimento de conteúdos, com participação dos alunos no processo de construção do conhecimento. E existem papéis diferentes a serem cumpridos. O papel do professor, que é entendido como sendo aquele de propor problemas e orientar os alunos na busca da solução. Então, o professor tem o papel de mediar aí o processo de ensino e aprendizagem. E o papel do aluno? Então, o aluno tem o papel de participar da construção do conhecimento para encontrar a solução. Então, perceba que são dois papéis diferentes. Então, enquanto o professor ele tem o papel de propor a situação-problema e mediar todo o processo de ensino e aprendizagem de modo que o aluno construa os conhecimentos desejados, o aluno ele tem o papel de participar de um modo ativo na construção do seu próprio conhecimento. Agora vamos entender quais são as características de um projeto de ensino. Acompanhem comigo. Então, há um problema sem uma resposta pré-determinada. Por isso, se configura como um problema. Se o aluno já souber a resposta, aquela tarefa não vai se configurar como um problema. Existe um ambiente de tolerância a erros e acertos. É importante que você, enquanto professor, desmistifique essa ideia de que o erro ele deva ser desvalorizado. Pelo contrário, é importante que o erro, tanto os erros quanto os acertos, sejam valorizados nesse processo de ensino e aprendizagem.
Continue acompanhando comigo. Os alunos tomam decisões dentro de uma estrutura, dentro de uma organização. Uma organização aí estabelecida previamente por você, o professor. Os alunos, eles criam o processo que levará a uma solução. Então, os alunos têm aí a tarefa de buscar respostas para o problema, para a situação problema proposto pelo professor. Os alunos têm a chance de refletir sobre as atividades. A reflexão é um momento importante. É importante que os alunos reflitam e ajam criticamente, formando aí não somente, contribuindo para a formação não somente intelectual, mas a formação dos sujeitos, dos alunos, enquanto cidadãos críticos, reflexivos e participativos dentro da sociedade. Continue acompanhando comigo. As avaliações são feitas continuamente. Então, a ideia da avaliação não é que ela se configure como um momento de atribuir uma nota ou de prejudicar o aluno, de dizer o que ele sabe e o que ele não sabe. É importante que a avaliação seja entendida como um instrumento, como uma ferramenta de contribuição no processo de ensino e aprendizagem. É importante que o aluno aprenda também por meio da avaliação, assim como você, enquanto professor, por meio da avaliação, consiga perceber quais foram as falhas, quais foram as ideias positivas, as negativas. Então, é importante entender a avaliação deste modo, né? A avaliação formativa. Continue acompanhando comigo. É gerado um produto final e sua qualidade é avaliada. E na hora de criar o projeto de ensino, o que você deve pensar? Quais são os elementos que você deve propor? Então, é importante propor situações que possam gerar problemas adequados ao nível cognitivo das crianças. Então, é importante que você pense se aquilo que você está propondo é possível cognitivamente de ser atingido pelos alunos, pelo público que você está destinando o seu projeto de ensino. Continue acompanhando. É importante discutir as perguntas e hipóteses dos alunos, de forma a estabelecer um direcionamento para a ação. É aí, então, que ocorre a mediação. E aí o professor é responsável por essa mediação, em levantar perguntas a respeito das respostas, das hipóteses, não somente dizer se está certo ou se está errado, mas mediar todo o processo de ensino e aprendizagem. Elaborar projetos e experimentos com a participação efetiva dos alunos. Temos também coletar informações por meio de diferentes recursos, inclusive por meio de atividades práticas, que sempre que possível devem envolver o controle experimental. Criar um ambiente favorável. Então, é importante que você crie um ambiente favorável às discussões coletivas e propor a apresentação dos resultados finais, conclusão do projeto ou produto final. Então, perceba que criar um ambiente favorável ao processo de ensino e aprendizagem é de extrema importância. É importante que o ambiente a ser estruturado por você favoreça a participação dos alunos, que eles não se sintam envergonhados, inibidos em participar, em apresentar as suas respostas, em discutir possíveis erros, possíveis acertos. Isso se configura como um ambiente favorável ao processo de ensino e aprendizagem. Um ambiente favorável à participação dos alunos, uma participação ativa, reflexiva e crítica. Continue acompanhando comigo agora a respeito da elaboração do projeto de ensino. Então, tratamos do que é o projeto de ensino, tratamos dos objetivos, das características, agora vamos falar a respeito da elaboração. Então, para a realização do projeto de ensino, do curso de licenciatura em matemática, você irá elaborar uma proposta, a qual pode ser aplicada em um ano das etapas do ensino fundamental 2, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano e nono ano, o ensino médio, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio, ou o ensino superior.
podendo atender às modalidades de educação regular, educação de jovens e adultos, educação inclusiva ou educação especial e a educação à distância. Então, nós temos aí diferentes possibilidades para que você escolha tanto o ano da aplicação, a etapa do ensino ao qual você pretende aplicar, como também diferentes possibilidades para as modalidades. Então, você escolhe aquilo que mais lhe agradar e que vá ao encontro dos objetivos que você pretenda alcançar. A proposta ela deve ser elaborada visando uma trajetória hipotética de aprendizagem, THA, inédita. Ou seja, você deve elaborar essa trajetória hipotética de aprendizagem. E aí, por THA, entendemos, assim como Simon, de 1995, a previsão do professor como um caminho pelo qual a aprendizagem do aluno pode ocorrer. Hipotético, porque a trajetória real não é conhecida. Então perceba que a proposta ela deve se configurar como uma trajetória hipotética de aprendizagem. Como assim? É importante que você proponha uma situação-problema e essa situação-problema ela não vai ser aplicada. O projeto ele não tem o objetivo de ser aplicado, mas você deve escrever o projeto, elaborar o seu projeto pensando na possibilidade de aplicação. Então, você vai propor uma situação-problema. O que os alunos poderiam responder? Quais poderiam ser as dificuldades dos alunos na resolução da situação-problema proposto por você? Então, você vai propor a situação-problema, pensar nas possíveis respostas, nas possíveis dificuldades e no modo como você pode fazer as mediações. Perceba que são suposições, né? Claro, não vai ser aplicado na realidade. São suposições, ou seja, você vai pensar no que poderia acontecer. Então, deste modo, seu trabalho vai se configurar como uma trajetória hipotética de aprendizagem. Continue acompanhando comigo. Agora vamos falar a respeito das etapas. Quais são as etapas na elaboração do seu projeto de ensino? Então, primeira coisa, você deve pensar no tema. Escolher, então, um tema. E este tema, de algum modo, já vai indicar aí, contribuir na construção, na definição do título do seu projeto. Por exemplo, digamos que eu queira trabalhar com o pensamento algébrico dos alunos a partir do dia a dia. Então, a partir de situações reais, eu pretendo desenvolver o pensamento algébrico. Então, eu tenho aí um tema, porém eu preciso delimitar um pouco esse tema, está muito abrangente. Como eu posso delimitar? Eu posso reduzir a um determinado conjunto de alunos, a um ano, por exemplo. Qual o pensamento algébrico manifestado por alunos de um 6º ano, de uma educação regular, de uma determinada escola, ao trabalharem com situações reais, como, por exemplo, situações relacionadas ao comércio. Então, eu tenho um tema delimitado. E eu posso, de um modo resumido, utilizando menos palavras, elaborar, definir o título deste meu projeto. Continue acompanhando comigo. Depois, nós temos o resumo. Então, no resumo, nós vamos tratar mais adiante, de um modo mais específico, cada um desses elementos dessas etapas também. Depois, a introdução, a fundamentação teórica do seu trabalho, ou seja, quais são os autores, quais são as leituras feitas por você que contribuíram para a elaboração do seu projeto de pesquisa, que embasa o seu projeto. Nós temos também como etapa o desenvolvimento, e aí é no desenvolvimento que você deverá fazer uma descrição, análise e reflexão dos procedimentos do projeto. Ou seja, você vai descrever o passo a passo daquilo que você propõe.
Depois as considerações finais, a bibliografia e material de apoio. É importante pensar, então, na primeira etapa, que é a escolha do tema. Então é importante pensar primeiro na relevância da ideia. Então, se eu penso, por exemplo, em trabalhar conceitos da geometria euclidiana a partir da construção de determinados objetos. Isso tem importância? É importante trabalhar conceitos geométricos? Se tem importância, por quê? Está no nível de um projeto direcionado para o ensino e a aprendizagem de matemática? Contempla a docência e a pesquisa e está relacionado com as temáticas abordadas no curso? Outra questão que você deve pensar. Contribui para o seu crescimento profissional? Trabalhar, então, aí com conceitos geométricos em um determinado ano da educação do ensino regular contribui para o seu crescimento profissional? Contribui para a aprendizagem dos estudantes? E de que modo que contribui? Então, é importante pensar na relevância da ideia. Depois, é importante pensar na viabilidade dessa ideia. Ou seja, não basta saber só que é importante. É viável propor esse projeto? Então, quais são as questões que você deve refletir para analisar a viabilidade da ideia? Primeiro, é possível de ser executada na etapa e modalidade de ensino escolhida? Então, se você escolheu, por exemplo, lá um sexto ano do ensino fundamental 2. Então, essa é a etapa do ensino. E a modalidade? Educação especial, educação inclusiva. Será que é possível de ser executada na etapa e modalidade de ensino escolhida? É importante que você reflita a respeito disso. Os limites estão bem definidos? Tem alguma limitação na elaboração, na execução do seu projeto de pesquisa? Seu projeto de ensino? Existe bibliografia e outros materiais de fácil acesso para a escrita do projeto e a execução do mesmo? Não basta você ter apenas a ideia. É importante você pensar na importância e descrever a importância do tema escolhido no seu projeto. Então, primeiro você escolheu o tema. Depois você pensa na importância. Qual a importância do tema escolhido? Por que é importante trabalhar o que eu quero trabalhar? É viável? Eu tenho condições de executar este projeto de ensino? É viável? É adequado para o ano? É adequado para a modalidade de ensino da qual eu proponho? Então é importante pensar a respeito destas questões. Agora vamos entender um pouco melhor a respeito do resumo. Acompanhe comigo. O resumo, ele deve ser apresentado em um único parágrafo, com alinhamento justificado e no máximo 10 linhas. Então, nós limitamos aqui no máximo 10 linhas. No resumo, devem constar o objetivo, ou seja, o que você pretende com este projeto de ensino. O desenvolvimento com reflexões, algumas reflexões a respeito do seu trabalho, de modo claro e sintético. Nada de se prolongar muito no resumo. Deve conter também as palavras-chave do projeto de ensino. As palavras-chave, elas devem ser apresentadas abaixo do resumo. Assim como resume palavras-chave em língua estrangeira. Então, primeiro você elabora o seu resumo em língua vernácula, ou seja, a sua língua, e depois você apresenta o resumo seguido das palavras-chave em língua estrangeira. E na introdução? Na introdução deve conter a justificativa
Então, na introdução, nós devemos ter a justificativa, o porquê do seu trabalho, o porquê daquele trabalho, qual a importância daquele trabalho. A justificativa, então, que fundamenta a escolha do tema do projeto de ensino. Geralmente, nessa parte, delineamos a relevância e avaliamos a pertinência do tema. Então, pensar na importância e na viabilidade do tema proposto. Outro elemento importante que você deve contemplar também é especificar o ano da etapa. Como eu fiz exemplificando anteriormente, o 6º ano do ensino fundamental. Então, eu especifiquei o ano da etapa da educação para o qual o projeto se destina, como também a modalidade escolhida. Eu posso trabalhar, por exemplo, com educação de jovens e adultos. Então, por exemplo, 1º ano do ensino médio, na modalidade jovens e adultos. Outro elemento fundamental na definição de um projeto é a problematização, na qual se define um problema de pesquisa. Uma possibilidade de você descrever, de você apresentar a problematização é por meio de uma pergunta. Por exemplo, quais são as diferentes maneiras que os alunos podem aprender conceitos geométricos, conceitos lá da geometria euclidiana? Quais as dificuldades que os alunos apresentam no processo de ensino e aprendizagem de números complexos? Então, você pode apresentar a sua problematização por meio de uma pergunta. Continue acompanhando comigo. Também é necessário apresentar o propósito, ou seja, aquilo que queremos com o estudo do tema, originando um objetivo geral, mais amplo, e objetivos específicos. Nessa parte do projeto, devem ser elaborados um objetivo geral e objetivos específicos, denotando o que se pretende alcançar com o desenvolvimento do projeto. Perceba que o objetivo geral ele é um objetivo mais amplo. A ideia é que os objetivos específicos, eles de algum modo contribuam na solução, na resposta ao objetivo geral. Então você terá um objetivo geral e você pode definir objetivos específicos, objetivos mais delimitados que lhe permitam atingir o objetivo geral. Vamos entender como que nós podemos estruturar, elaborar o objetivo geral e os objetivos específicos. Acompanhe comigo. Uma ideia seria iniciar com o verbo no infinitivo. Apresentar, identificar. Por exemplo, dinamizar as aulas de matemática de modo que os alunos participem ativamente, construindo seus conhecimentos de forma lúdica e prazerosa. Então, veja, tenho estabelecido assim um objetivo geral. Um objetivo amplo, um objetivo do projeto de ensino. E os objetivos específicos? Você também pode iniciar com o verbo no infinitivo. Apresentar, identificar. Então vejamos alguns exemplos de objetivos específicos. Estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Outro, desenvolver habilidades de estimar, criar estratégias de cálculo. Incentivar o trabalho coletivo, o respeito ao próximo e criar e respeitar regras. Proporcionar a aquisição de novos conhecimentos através do lúdico no ensino da matemática. Agora você deve estar pensando a respeito da quantidade de páginas que a introdução deve contemplar. Isso também está definido, já está pré-determinado. Acompanhe comigo. A introdução deverá conter uma lauda e deverá apresentar ou discutir, analisar as ideias de, no mínimo, 2 autores diferentes.
justificando a importância do tema escolhido para a elaboração do seu projeto. Então, veja que nós temos delimitado e já especificado que a introdução deve ter no máximo uma lauda e você deve apresentar a discussão entre pelo menos 2 autores, para que haja um diálogo, para que você demonstre que você está se embasando em outros autores, autores que já tenham tratado do mesmo assunto. Então, se você pretende, por exemplo, trabalhar com pensamento algébrico, quais são os autores que já tratam do pensamento algébrico? Eu poderia, por exemplo, dizer Miguel Fiorin, também Rômulo Campos Lins trata um pouco do pensamento algébrico. Quais outros autores tratam também do pensamento algébrico? E é importante você apresentar na introdução de um modo bem sintético um pouco do que eles dizem a respeito do ensino, da álgebra, de como desenvolver o pensamento algébrico, de que modo que nós caracterizamos o pensamento algébrico, identificamos. Okay? Agora acompanhe comigo mais conceitos a serem tratados na elaboração, na estruturação do projeto de ensino. Acompanhe comigo. Então, já que falamos da escolha de diferentes autores e da apresentação desses autores já na introdução, vamos então falar da fundamentação teórica. Então, na fundamentação teórica, é que você deve realizar uma revisão dos trabalhos já existentes sobre a proposta de encaminhamento do projeto de ensino, a THA, Trajetória Hipotética de Aprendizagem. A pesquisa ela pode ser realizada por meio de livros, por meio de artigos, enciclopédias, monografias, teses e outros materiais cientificamente confiáveis. Então, é importante que você faça a leitura, aquela leitura informativa a respeito do tema que você propôs, de modo a buscar uma fundamentação teórica, um embasamento teórico que irá contribuir na estruturação do seu trabalho. O seu trabalho, então, ficará mais confiável, terá um caráter mais científico. Faz-se muito importante tomar cuidado ao realizar as citações, para que não se torne apenas uma cópia de ideias, mas sim compreenda uma análise sobre o tema, incluindo frases ou palavras próprias do autor da pesquisa. Falar em citações é algo importante. Vou tratar de modo mais específico a respeito das citações. Por quê? Porque copiar partes de um outro texto não se configura apenas como um ato imoral, mas também ilegal. Ou seja, se você vai copiar, é importante citar, referenciar. Você não pode simplesmente copiar sem atribuir a citação, a referência ao autor daquele trecho que você está copiando. Então, eu vou tratar mais para frente, de um modo específico, das citações. Agora, vamos falar um pouco da metodologia. A metodologia é aquele momento em que você irá descrever o caminho a ser percorrido, o passo a passo do seu projeto de ensino. Acompanhe comigo. Então, na metodologia, devem ser usadas todas as estratégias necessárias para atingir os objetivos propostos. Aulas expositivas, debates, leituras, vídeos, pesquisas, entrevistas e outras. Nessa parte do trabalho, você deve relacionar e explicar qual será a metodologia utilizada. Se será a resolução de problemas, a investigação, modelagem matemática. Existem diferentes metodologias que você pode utilizar no seu projeto de ensino, né? Pensando aí no processo de ensino e aprendizagem. Será que é por meio de resolução de problemas, uma atividade investigativa, modelagem matemática? Será que eu vou utilizar alguma tecnologia no ensino da matemática? Como, por exemplo, calculadora, como, por exemplo, computadores, a internet, a história da matemática. Então, é importante que você defina no seu projeto de ensino quais serão as metodologias a serem abordadas, as metodologias a serem utilizadas no processo de ensino e aprendizagem. Continue acompanhando comigo no quadro.
a respeito do tempo para a realização do projeto. É importante pensar no tempo, né, a ser dispensado para a realização. Então, o tempo gasto para a realização do projeto se relaciona diretamente aos objetivos. No entanto, não deve ser muito longo, pois pode causar desinteresse a todos. Dessa forma, ao prever o tempo para a realização do projeto, organize um cronograma. E especifique o número de aulas para realizar cada atividade que deverá ser executada e resolvida pelos estudantes, bem como o tempo para a sistematização do conteúdo. Então é importante pensar no tempo que você irá levar para a realização do projeto de ensino. É claro que ele não será executado, esse não é o objetivo do curso de licenciatura em matemática, mas a ideia é que você pense, você projete uma possível aplicação, uma possível execução do projeto de ensino elaborado. Então, será que o tempo é suficiente? Quantas aulas é possível aplicar o projeto de ensino? Quanto tempo eu devo fornecer aos alunos para que eles resolvam as situações problema? Então, é importante pensar no tempo da realização do projeto de ensino. É importante planejar este tempo. É importante pensar também nos recursos materiais a serem utilizados. Acompanhe comigo agora a respeito desses recursos. Então, é importante prever a necessidade de recursos humanos e materiais. Então, porque prever proporciona a organização do trabalho e o encaminhamento do estudo e da investigação, enriquecendo o projeto na sua totalidade. Torna o projeto mais organizado. Nesta parte do trabalho, você deve elencar os recursos necessários. Então, será que você vai utilizar uma calculadora? Será que você vai utilizar um computador? Algum material diferente, como jogos? Recursos humanos. Será que existe necessidade de trazer um outro profissional? Digamos que eu tenha interesse em elaborar um projeto de ensino a respeito da matemática nas profissões. Né? Os conceitos matemáticos utilizados por diferentes profissionais que já atuam. E aí eu tenho como objetivo levar na sala de aula, apresentar para os alunos um engenheiro. E o engenheiro vai comentar quais os conceitos que ele utiliza no dia a dia no seu trabalho, lá no âmbito profissional. Um enfermeiro, um médico. Então, veja, é possível utilizar recursos humanos, é possível utilizar recursos materiais também, e é importante que você planeje quais serão os recursos a serem utilizados. Isso torna o projeto mais organizado, mais claro, mais objetivo. Agora vamos pensar a respeito da avaliação. Então, depois de pensar no tema, na justificativa do tema, pensar na metodologia, ou seja, como você vai executar o seu projeto, pensar nos objetivos a serem atingidos, os objetivos gerais, os objetivos específicos, pensar na trajetória hipotética de aprendizagem, ou seja, pensar no como poderia acontecer a sua aula, né, o seu projeto de ensino. Por fim, a avaliação. Como que você vai avaliar a aprendizagem dos alunos no projeto de ensino? Acompanhe comigo no quadro. Então, a avaliação em um projeto de ensino não possui caráter de classificação. Já não cabe mais avaliar para excluir, sentenciar, aprovar ou reprovar. A avaliação deixa de ser classificatória e passa a ser diagnóstica e processual, assumindo um caráter de globalidade. Avaliam-se tanto o processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno, quanto as intervenções do professor. Então perceba que essa avaliação ela se configura como uma avaliação formativa. Devemos estar mais preocupados com a aprendizagem dos alunos,
com a formação dos nossos alunos a respeito dos conceitos tratados, do que simplesmente classificá-los, atribuir notas, que muitas vezes desvaloriza aquilo que o aluno produziu durante a aula, exclui. Então a ideia não é essa. A ideia é de uma avaliação realmente formativa, processual, né, que entenda a globalidade, tudo aquilo que ocorreu na execução do projeto de ensino. Vamos pensar agora nas considerações finais, aquelas considerações que fazem parte dos elementos pós-textuais do seu projeto de ensino. Então, pensando na escrita do projeto de ensino, existem os elementos pré-textuais, existem os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Então, nos elementos textuais, nós temos ainda as considerações finais. Acompanhem comigo no quadro. Então, deve-se também ser contemplado no projeto de ensino, na conclusão, as reflexões ou análises. De que modo uma trajetória hipotética de aprendizagem pode contribuir na formação inicial de um professor de matemática? Quais pontos positivos e negativos produzidos por você, quantos caminhos escolhidos para a construção da THA, da trajetória hipotética de aprendizagem. Então, nessas considerações finais, é importante que você apresente as suas considerações a respeito da trajetória hipotética de aprendizagem. Será que, de fato, ela contribui no processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos? Quais são os pontos positivos de se utilizar essa trajetória hipotética de aprendizagem? Quais os pontos negativos? Então, uma reflexão sua enquanto pesquisador. Não mais enquanto professor que está pensando na aplicação, mas enquanto um pesquisador que pensa nesta proposta de ensino. Certo? Então é importante colocar essas reflexões nas considerações finais. Acompanhe comigo agora mais elementos do projeto de ensino. Temos agora a bibliografia e o material de apoio. Então, deverá ser apresentada toda a bibliografia consultada e utilizada na elaboração do projeto de ensino, seguindo as normas da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É claro que existem outras normas que regularizam, apresentam padrões, normalizam trabalhos acadêmicos, mas nós utilizaremos na elaboração do seu projeto de ensino as normas da ABNT. Entende-se material de apoio como anexo e apêndice. Muitas pessoas confundem o anexo com o apêndice. Então é importante que fique claro para você que o anexo é todo documento ou texto não elaborado pelo autor. Ou seja, digamos que você não tenha elaborado um determinado questionário, um determinado conjunto de tarefas, uma determinada entrevista. Então, isso se configura como um anexo. O documento utilizado deve compor os anexos. Agora, se o documento foi elaborado por você, então, o documento ele deve ser apresentado nos apêndices. E a bibliografia e o material de apoio, sim, constituem os elementos pós-textuais. E são elementos obrigatórios. Não se esqueça disso. Agora o tempo para a elaboração do projeto. É importante que você organize um cronograma e especifique o número de aulas para realizar cada atividade que deverá ser executada e resolvida pelos estudantes, bem como o tempo para a sistematização do conteúdo. Vejamos um exemplo. Temos aqui um exemplo de cronograma das ações do projeto. Então, as atividades. Divulgação dos projetos na turma. Quando que será feita essa divulgação? Quanto tempo eu vou levar? Treinamento dos alunos no ambiente virtual.
Digamos que foi proposto um projeto de ensino utilizando o ambiente virtual. Então, existe necessidade de treinar os alunos. Quanto tempo eu vou levar? Construção do blog do projeto e exposição de registros. Então, perceba que aqui eu já até identifico que a ideia é construir um blog. Desenvolvimento dos experimentos pelos alunos. Análise do projeto e construção de relatório por unidade escolar. Claro que o cronograma das ações do projeto é subjetivo. Você vai você vai elaborar o seu cronograma pensando nas suas necessidades, pensando naquilo também que você acha mais viável na aplicação do seu projeto. Cada projeto tem as suas especificidades, tem as suas características próprias. Então é importante que você pense a respeito deste cronograma, no tempo da realização e concretização de cada momento do projeto de ensino para que seja o mais organizado, o mais objetivo e claro possível. Não somente para você, mas também para aquele que vai ler, vai fazer a leitura do seu trabalho. Ele precisa estar compreensível. Okay? Vamos agora conhecer alguns exemplos de temas de projetos de pesquisa. Percebam, são exemplos, são sugestões de temas, mas você deve ser criativo e pensar naquele que mais lhe agrada, seja pelo conteúdo, seja pelo assunto, pela proposta, enfim, é subjetivo. Você deverá pensar em um determinado tema que mais lhe agradar, mais lhe interessar. Claro que pensando na importância e na viabilidade deste tema. Vejamos então alguns temas. Entre os temas nós temos aqui reciclagem e a matemática. Qual a relação entre a reciclagem e a matemática? Aprendendo frações com pizzas, aprendendo figuras geométricas com pipas, matemática financeira no dia a dia. Então, partirei de situações reais para ensinar matemática financeira. Astronomia e a matemática. Consumo de água e energia. Esporte e a matemática. Então, esses são alguns temas, algumas sugestões. É importante que você pense naquele que mais vai agradar os alunos, aquilo que tem mais relação com a vida dos alunos, está mais próximo. A ideia é que a aprendizagem ela seja, de fato, significativa. Então, é importante que o aluno tenha interesse no tema. Não adianta nada você propor um tema que não tenha a ver com a comunidade na qual o aluno se encontra, pois aquilo não vai lhe causar um interesse, não vai provocar reação no aluno. Pelo contrário, só desinteresse. Então é importante pensar nessas ideias na hora de escolher, na hora de definir o tema do seu projeto de pesquisa, no seu projeto de ensino. E agora com relação à formatação. Qual a quantidade máxima, qual a quantidade mínima de linhas que o seu trabalho deve possuir? Vejamos. O projeto de ensino deverá ser desenvolvido seguindo as normas da ABNT. Já foi citado. Acesse a biblioteca digital, clique em padronização e verifique as orientações disponibilizadas em orientações para padronização de trabalhos acadêmicos. Agora o número de páginas. Então, o seu projeto de ensino deverá ter no mínimo 10 páginas e no máximo 15 páginas. Agora um checklist. Então vejamos tudo que deve obrigatoriamente ter no seu projeto de ensino. Então vamos lá. Deve ter o título, definir o tema. Este tema já vai, de algum modo, contribuir na escrita, na elaboração do título do seu projeto de ensino. Resume palavras-chave em língua vernácula, ou seja, em língua portuguesa. Resume palavras-chave em língua estrangeira. Essa língua ela pode ser inglesa, espanhol ou francês. Introdução, desenvolvimento, seguindo a estrutura de uma THA, trajetória hipotética de aprendizagem, deve possuir
as considerações finais e referências. Anexos e apêndices se torna opcional. Mas caso você tenha utilizado algum documento elaborado por você ou elaborado por outra pessoa, é interessante colocar no projeto de ensino, para que o leitor identifique aquilo que você utilizou. Bom, eu já comentei ao longo desta nossa aula a respeito da importância das citações. A importância de não copiar parte de texto de uma outra pessoa, de um outro autor, sem fazer as devidas citações, sem referenciar. Então vamos entender como você pode desenvolver, como que você pode e deve apresentar uma citação. Acompanhe comigo no quadro como que nós vamos entender a citação. Então, como aplicar adequadamente as normas de apresentação de trabalhos acadêmicos, principalmente de citações e referências? Todos os trabalhos precisam dessas normas? O que caracteriza uma citação e como buscar todas as informações que compõem uma indicação de referência? Bom, a segunda pergunta, todos os trabalhos precisam dessas normas? Sim, é importante sempre utilizar as normas nas citações e nas referências. As normas, elas cumprem a função de adequar as produções científicas a um padrão, sem que isso signifique limitar a construção do conhecimento. As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, são as mais utilizadas. E aí vamos entender uma citação como? A partir do verbo citar. Então, citar é mencionar no texto de sua autoria informações advindas de outras fontes. Ou seja, informações que foram retiradas de um outro texto, de uma outra obra, garantindo os direitos autorais. Porém, comunicando via texto escrito que essa ideia, conceito ou o que seja, não são de sua elaboração, mas de outra pessoa ou entidade. Entidade sendo entendida aqui como uma outra universidade, faculdade, empresa. Existem as citações diretas, existem as citações indiretas e as citações de citações. As citações diretas se caracterizam como sendo aquelas em que o autor, vamos pensar em você, em que você faz a transcrição literal de parte de um outro texto. Ou seja, você copia parte de um outro texto. Então isso se caracteriza como uma citação direta. As citações indiretas, você não faz a transcrição literal. Você reescreve com outras palavras a ideia apresentada pelo autor. Não há uma cópia. A citação de citação é quando você considera uma citação apresentada em um outro texto. Ou seja, um outro autor já citou o outro. Então você não vai na fonte primária, você vai na fonte secundária. Isso se caracteriza como uma citação de citação. Acompanhem comigo agora como que nós podemos estruturar essas diferentes citações. Para citações diretas, existem dois casos, com até 3 linhas. Então, se aquilo que você vai copiar tem até 3 linhas, então a citação, o trecho copiado, ele vai estar no próprio parágrafo, vai compor o seu texto, não há separação. E a parte transcrita, ela deve ser apresentada entre aspas duplas. Então, quando você olhar, por exemplo, aqui, esse trecho apresentado entre aspas duplas, já dá para identificar que é uma citação direta, ou seja, houve uma transcrição literal. É importante apresentar, na ordem, nome do autor, o ano da publicação e a página na qual esse trecho se encontra. Citações diretas com mais de 3 linhas. Se aquilo que você vai copiar tem mais de 3 linhas, então é importante, primeiro, separar o trecho do texto, existe essa separação, um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, a fonte deve ser menor
que é a fonte utilizada ao longo do texto. Então, se no texto você está utilizando fonte 12, então a citação direta com mais de 3 linhas deve ter uma fonte menor. Pode ser 11, pode ser 10, mas a ideia é que seja uma fonte menor. Citações indiretas. Citações indiretas não há um destaque, porque não houve uma cópia. Você reescreveu a ideia de um outro autor. E aí a diferença é que não há necessidade de apresentar a página. Apenas o nome do autor e o ano da publicação. Se o nome do autor ou dos autores estiverem entre parênteses, então todas as letras devem estar em caixa alta, letras maiúsculas. Agora, se estiver fora do parênteses, como neste caso, então apenas a inicial do nome. Então essas são as citações diretas e as citações indiretas. Agora vamos para algumas orientações. Então você pode acessar o fórum de discussão do projeto de ensino no seu ambiente virtual de aprendizagem para obter orientações sobre a elaboração do trabalho com o professor e com o tutor eletrônico. É importante que você utilize essa ferramenta, é uma importante ferramenta de comunicação. Você deverá submeter o projeto de ensino no seu ambiente de aprendizagem e apresentá-lo em um determinado dia a ser definido pelo tutor de sala. Então, o trabalho será apresentado. Sugestões de leitura. Então, deixo aqui algumas sugestões de leitura com relação à trajetória hipotética de aprendizagem. Então, todas essas são sugestões de leitura para que você entenda melhor o que é a THA, Trajetória Hipotética de Aprendizagem. E você pode acessar essas fontes. Então, assim, nós temos constituído sugestões de leitura, sugestões agora de estrutura de artigos. Como assim? Existem algumas revistas que disponibilizam modelos de elaboração de artigos. Perceba que o seu projeto de ensino deverá ser escrito, estruturado, como se fosse um artigo científico. Deste modo, temos alguns modelos disponibilizados por diferentes revistas. Tenho aí nos slides sugestões para que você acesse e veja esses exemplos, esses modelos, e assim possa dar um direcionamento, possa ser um norte na elaboração do seu projeto de ensino. Veja um exemplo na Câmara de Documentos, acompanhe comigo. Então veja, este aqui é um exemplo de um template, um modelo de produção de um artigo científico. Então a revista disponibiliza este modelo. Então, lá apresentam o título, espaço para a escrita do título, em língua vernácula, em língua portuguesa, em língua estrangeira. Aqui o nome dos autores, o resumo, palavras-chave. Então, temos resumo, palavra-chave, abstract, ou seja, o resumo em outra língua, keywords, as palavras-chave. Então, o template da revista ele já é um modelo que você pode utilizar e ir inserindo ao longo da sua escrita, nesses espaços, de modo a estruturar já no modelo o seu projeto de ensino. E assim, então, nós tratamos de diferentes ideias a respeito do projeto de ensino, o que é o projeto de ensino, o objetivo, quais são os elementos, os itens que devem, de modo obrigatório, estarem contemplados no seu projeto de ensino. É importante que você se atente para essas ideias, se atente também para as regras de normalização de um artigo científico, de um projeto de ensino, se atente para a BNT, que são as normas que você deve utilizar para citações. Se você vai fazer a cópia de um trecho de um outro texto, faça a devida citação, referencie o autor. Como eu disse, copiar parte de um texto de um outro autor não se configura apenas como um ato imoral, mas também como um crime, é ilegal, isso se configura como um plágio. Então, assim nós tratamos também de sugestões de temas de pesquisa que você pode pensar. É claro que você tem a liberdade de escolher um tema que mais lhe agrade, que melhor se encaixe ali com o ano escolhido, com a modalidade de ensino, com a etapa de ensino. Okay? Então é isso.
Tratamos de diferentes conceitos, espero que isso contribua na elaboração, na estruturação do seu projeto de ensino. Agradeço.